Então, vamos lá, gente. Aula 17 de Matemática Discreta. Nessa aula, a gente vai ver equivalências lógicas e eu vou falar de dois novos métodos de prova, prova universal e prova existencial. Então, essa aula, ela tanto pega parte que é puramente sobre lógica, como a gente vai ver métodos de demonstração matemática, então vai ser bem importante, porque vai ser o meu foco, aprender demonstração matemática. Em cada um desses dois métodos que a gente vai ver, tem uma regra de inferência da lógica, dessa nova lógica, que está associada ao método, e que justifica ele, porque é que ele funciona, digamos assim. Aí a gente vai ver de passagem, assim, meio rapidamente também, essas regras de inferência. Então vamos falar das equivalências lógicas. As equivalências lógicas na lógica de predicados de primeira ordem, que muitas vezes eu vou chamar lógica de predicados. Todas as equivalências lógicas que a gente já viu ainda valem. A negação do P e Q é equivalente à negação do P ou negação do Q. Quer dizer, a negação de um I vira o ou das negações. Isso é uma das leis de De Morgan, da lógica proposicional. Essa equivalência ainda vale aqui na lógica de predicados. Ela pega tudo da lógica proposicional e traz algumas coisas a mais. Então, isso aqui, tudo da lógica proposicional vem junto para a lógica de predicados, inclusive essa regra. Só que essa regra pode ser aplicada, essa mesma regra aí, pode ser aplicada não só com uma proposiçãozinha aqui, mas com algum predicado P de X, ou com alguma coisa que tem para todo e etc. Onde aparece o que, pode ter um para todo. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, essa mesma lógica que eu estou aplicando aqui. A negação de duas coisas, só que uma dessas coisas é o predicado P de X. Aí tem um I, mesma coisa que tem aqui, e aqui tem uma outra coisa, que é nesse caso é uma proposição, ela está completa, para todo Y que é de Y. É uma fórmula da lógica de predicados. E aqui outra fórmula da lógica de predicados. Essa fórmula está fazendo o papel do P aqui, e essa outra fórmula todinha está fazendo o papel do Q. E aí você vai ver que o que eu vou aplicar aqui é essa mesma regra. Então aqui tem uma negação de um I, isso vira o ou das negações, ó. Nega o P de X e nega esse para todo. O que eu estou mostrando aqui são, ou nesse caso é, uma equivalência lógica da lógica proposicional que eu posso aplicar agora com fórmulas da lógica de predicados. Isso não é grande novidade, é só a mesma regra. Mas a gente vai ver novas equivalências lógicas. A gente vai ver novas equivalências que são específicas da lógica de predicados de primeira ordem. Então a gente vai ver isso agora, mas para ver a gente tem que entender melhor os quantificadores. Eu vou complementar o que eu expliquei na aula passada sobre os quantificadores. Quantificador é o quê? Para todo e existe. Tem o quantificador universal, que é o para todo. O quantificador universal, ele é o I de várias fórmulas. Veja o que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é que, em essência, um para todo, ele equivale a uma fórmula grande, possivelmente até infinita, se o conjunto for infinito, com vários I's. Uma fórmula com vários termos interligados por I, pelo operador AND, em inglês, o I. Por exemplo, nesse conjunto aqui, um conjunto finito para não ficar com uma fórmula infinita. Se vocês estiverem ouvindo o barulho da rua, o carro vendendo ovo, vocês me avisem que eu fechar a janela aqui. Então, o professor, o conjunto aqui, o senhor definiu ele, mas ele poderia aparecer de forma implícita também, e aí se ele não aparecesse como se para todo X e não tivesse esse pertence a C. Aí é porque no contexto está implícito. Aí como se estivesse num contexto de inteiros? Se no contexto estamos falando de inteiros, aí uma fórmula como essa se referiria a inteiros, implicitamente.
Inteiro seria um conjunto infinito. Eu quis dar um exemplo aqui com um conjunto finito, que só tem 4 elementos, 0, 2, 4 e 6. Então, essa fórmula aqui, para todo x desse conjunto, é par de x. Isso aqui, entenda que é aquele predicado que eu vi na aula passada. Isso aqui representa x é par. Essa fórmula lógica está dizendo que todo elemento desse conjunto é par. Que nesse caso é verdade. O 0 é par, o 2 é par, o 4 é par, o 6 é par. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa fórmula lógicazinha, ela é equivalente ao I de todas essas fórmulas. Do par 0, que quer dizer 0 é par, do par 2, que quer dizer 2 é par, e par 4 e par 6. Se não está atrapalhando você, está me atrapalhando, vou ter que fechar aqui a janela, gente. Esperem. O ruim de cidade grande é isso, é carro do ovo, carro da pamonha, carro não sei o que lá, carro de bola, carro... Eu acho que cidade pequena também tem uns carros de som. Tem, mas nós quebra essas gotas. Aí, entenderam? Afirmar esse para todo é a mesma coisa que eu afirmar. Que eu estou afirmando aqui o quê? Todos os elementos são pares. Isso é a mesma coisa que eu afirmar individualmente. O 0 é par, o 2 é par, o 4 é par e o 6 é par. São os 4 elementos daqui, desse conjunto. Eu faço a afirmação para cada um deles e digo que é verdade o I de todas essas afirmações. Isso aqui é equivalente a um para todo. Certo? E o existe? Ele é como se fosse o ou. Eu mudei aqui o conjunto D, que tem os elementos 1, 2, 3, 5. E essa fórmula aqui diz que existe um elemento nesse conjunto que o tal elemento é par. Existe um x do conjunto D, tal que x é par. Eu não estou dizendo que todos são pares, eu não estou dizendo que 1 é par, e 2 é par, e 3 é par, e 4 é par, que era o caso antes. Para todo seria isso, né? Seria afirmar esse i. Estou afirmando, na verdade, um ou. Eu estou dizendo que um deles é par. Isso é a mesma coisa que eu dizer que o 1 é par, ou o 2 é par, ou o 3 é par, ou o 5 é par. Eu pego a afirmação para cada um deles. Eu não digo que todas essas afirmações são verdadeiras, eu digo que o ou delas é verdadeiro. Isso quer dizer que basta uma delas ser verdade. Nesse caso, essa fórmula lógica é verdadeira. Existe um número que é par aqui, que é o 2. E se você olhar para essa, também faz sentido. Essa fórmula toda é verdadeira. Por quê? Porque essa afirmação é verdadeira. Isso aqui representa que 2 é par. As outras são falsas, mas quando você faz o ou de um valor verdade com falso, vai dar verdade. Aí faz o ou com outro falso, dá verdade. Faz o ou com outro falso, dá verdade. Basta uma ser verdadeira que torna esse ou todinho verdadeiro. Certo? Então lembrem disso. O para todo, em essência, ele é o I de várias fórmulas. Dessa fórmula que está aqui dentro, aplicada a cada um dos elementos do conjunto. E o existe é a mesma coisa, só que troca I por ou. Eu aplico essa fórmula lógica para cada um dos elementos do conjunto. Digo que 1 é par, 2 é par, 3 é par, 5 é par. Só que eu aplico o ou, não o I. Isso aqui vai ajudar a entender as novas equivalências lógicas, que envolvem o operador para todo, o quantificador para todo e o quantificador existencial. Vamos ver essas novas equivalências. Vão ser só 2 slides, não são muitas equivalências não. Você tem aqui essa primeira equivalência, ó, que para todo x, se você tem uma fórmula assim, certo? Que diz que para todo x, px e qx. Eu vou dar exemplo assim, ó. Só para associar o P com alguma coisa e o Q com alguma coisa, eu escolhi assim, como exemplo, que P de X representa X usa roupa preta. P de preto. Então, X usa roupa preta. E o Q de X não tinha muitas opções, então eu
vou associar esse predicado Q de X, né, ele vai representar X gosta de queijo. X aqui é alguma pessoa, certo? Então, P de X quer dizer que a pessoa X usa roupa preta, Q de X, X gosta de queijo. Aí você vai associar o P com preto, o Q com queijo. Vamos voltar. Então, isso aqui é como se fosse uma afirmação. Para todo X, vamos considerar o universo, é o conjunto das pessoas. Aí aqui o conjunto vai estar omitido, né? E eu estou dando como exemplo que o universo seja o conjunto das pessoas, digamos, das pessoas dessa turma, professor e alunos. Então, todo mundo da turma usa roupa preta e gosta de queijo. Isso é uma afirmação, tá? Que essa fórmula lógica representa. Que todo mundo da turma usa roupa preta e gosta de queijo. Essa afirmação é equivalente, veja que faz sentido intuitivamente. É equivalente ao dizer assim: todo mundo usa roupa preta na turma. E todo mundo gosta de queijo. Percebe que é equivalente? É intuitiva essa equivalência. Agora, outra equivalência. Existe um X vou dar o exemplo ainda das pessoas da turma. Existe alguém da turma que usa roupa preta ou gosta de queijo. Existe alguém que usa roupa preta ou gosta de queijo. Quer dizer que existe alguém que é verdade uma dessas duas coisas. Pode ser as duas também, mas basta uma delas. Existe alguém que uma dessas duas é verdade. Isso é equivalente a dizer o seguinte: que existe alguém na turma que gosta de roupa preta, que usa roupa preta. Ou existe alguém na turma que gosta de queijo. Existe alguém que faz uma coisa ou existe alguém que gosta da outra coisa. E isso é equivalente a isso. E por que isso é verdade? Porque, em essência, quando tem o existe, eu estou aplicando essa mesma fórmula e ligando ela toda com ou. Então, um existe, em essência, é um ou. E aqui dentro tem ou também, aí isso vira ou com ou. Aí eu posso colocar todos os P de X para um lado, todos os Q de X para o outro, e representar com existe cada um deles. Eu quebro uma fórmula que tem existe e que tenha ou dentro. E eu quebro uma fórmula que tem para todo e que tenha um i dentro. Eu quebro em duas fórmulas de para todo. E quebro uma fórmula de existe em duas fórmulas de existenciais. Eu acho que no material tem alguma demonstraçãozinha disso. Mas é consequência da definição, certo? Como existe é definido com ou, se aqui tiver ou, eu posso quebrar. Como para todo é definido com e, se aqui tiver e, eu posso quebrar em duas. Certo? Posso passar para a próxima equivalência, ou para as próximas. Certinho, professor. Achei muito parecido com aquela equivalência da negação de duas variáveis. Tipo, eu estou negando as duas variáveis e depois fica negando uma das duas. As duas, quer dizer. Mas aí Você viu a muda, né? analogia? Mas muda ali porque fica o ou, se não me engano, né? Aqui preserva, certo? Acho que você está associando com a de De Morgan, né? Isso, aí acho que lá muda, né? Eu vou mostrar duas equivalências que não só tem a ver, mas são também equivalências de De Morgan. Aí são mais parecidas. Essa aqui não, porque não tem negação. E o ou permanece ou, o i permanece i. Mas vamos ver as leis de De Morgan, aí eu acho que você vai conseguir associar direitinho. Olha só. São as leis de De Morgan da lógica de predicados. Eu não tenho, como antes, duas fórmulas envolvidas, mas lembre-se que o para todo está internamente, digamos assim, em essência, ele é um i de várias fórmulas, de várias repetições dessa fórmula P, para cada elemento do domínio. Então, quando eu nego uma fórmula para todo, eu estou negando uma fórmula que tem vários i's. É como se eu estivesse negando isso aqui, ó.
Eu nego essa fórmula todinha. Negar um para todo é negar essa fórmula todinha. E quando eu nego uma fórmula que tem I dentro, o I vira ou, pelas leis de De Morgan da lógica proposicional. Então, isso aqui vira uma fórmula que tudo tem ou. Fórmula que tudo tem ou é fórmula de existe. É equivalente a um existe. Então, o que vai acontecer? Quando eu nego um para todo, ele vira o existe da negação do predicado interno. É como se tem a ver com aquela lei de De Morgan, que negar o I vira o ou das negações. Isso, é essa mesmo. Agora assimila aí. E, Que ali você nega o para todo e depois você nega o predicado. Aí o outro vira existe. essa que tem a ver, e tem tudo a ver. Aham. Inclusive, o nome dela vem do mesmo matemático. Se chama De Morgan. Que não está errado não, certo? É porque aqui é o nome dele. As leis de quem? Do matemático De Morgan. E você pode entender assim, só para memorizar, que a negação de um para todo, essa negação entra trocando para todo por existe. Aí a negação entra na fórmula. E o para todo vira existe. E analogamente, negar um existe vira o para todo da negação. Explicação semelhante à anterior. Estou negando uma fórmula que tem vários ou's, implicitamente é isso. Que isso aqui significa. Então ele vira um i, uma fórmula que tem vários i's das proposições negadas internamente, ou dos predicados negados. Então quando a gente nega um para todo, a gente obtém um existe e vice-versa. E você pode, para memorizar, pensar que a negação entra na fórmula trocando para todo por existe e existe por para todo. São esses dois grupos de equivalências que tem de novidade para a lógica de predicados. Assim, pelo menos que seja relevante de mostrar nessa disciplina, só esses dois grupos. Eu agora quero passar para a segunda parte da aula, falar sobre prova universal. Um novo método de prova que, de certa forma, eu deveria ter falado no começo da disciplina. De certa forma, ele é muito básico e eu precisava dele. Mas eu não falei porque eu não tinha ensinado ainda lógica de predicados com para todo e existe. Então vamos falar sobre ele. É um novo método, mas ele é muito simples, muito básico. E ele é baseado em uma regra de inferência da lógica de predicados. Lembram de regras de inferência, né? São regras de raciocínio correto. Como é que eu posso partir de duas premissas e concluir uma nova afirmação? Ou de uma premissa e concluir uma nova afirmação? Uma regra de inferência é uma coisa assim, ó, eu tenho premissas e a partir delas eu tiro alguma conclusão que é uma nova conclusão. A regra de inferência que justifica esse método de prova é essa aqui. E eu vou explicar agora. As premissas para ela são as seguintes. Se eu sei que X pertence a um conjunto U, e esse X é um elemento qualquer do conjunto U, isso quer dizer que X não tem restrição. Eu só sei que ele pertence a U, e eu não sei nada. Eu não sei se ele é grande, se ele é pequeno, se for no universo das pessoas. Eu não sei se ele é negativo ou positivo, se for o universo dos números. Eu não sei se ele é diferente de zero, eu não sei nada sobre X, eu só sei que ele pertence ao conjunto U. E se mesmo sabendo esse tão pouco assim, sobre X, quase nada, só sei o conjunto que ele pertence, se eu conseguir concluir um certo predicado, que X tem alguma coisa, pode ser uma propriedade, que X tem uma propriedade tal, então é porque isso é verdade para todo X do conjunto. Aqui está errado, não era para ser de C, era para ser de U. Só percebi agora. Nem dá para editar, porque isso é uma imagem. Veio do material. Então aqui era para ser U, certo? Então se pegando um elemento qualquer de U, eu consigo concluir que ele tem uma propriedade, a
partir dessas duas coisas, eu concluo que todo elemento do conjunto U, correção aqui, tem essa propriedade. Isso vai virar um método de prova assim. Se eu tiver que provar uma conjectura, né, provando, ela vira teorema. Que todo elemento de um conjunto U satisfaz um predicado P de X. Eu posso provar isso aqui assim. Eu vou, de certa forma, começar com uma dessas premissas, desenvolver até obter a segunda premissa, e aí, com essas duas coisas, eu provei que para tudo é verdade, certo? Só que na matemática eu já estou com a afirmação no começo. É ela que eu quero concluir, mas eu já estou com ela pronta no começo. Então, estou com a afirmação pronta aqui. É ela que eu quero concluir mesmo. E, assim, ela, na matemática, é o teorema que eu quero provar. A minha demonstração vai ser assumir que X é um elemento qualquer desse conjunto de universo. X é um elemento qualquer, não sei nada, nenhuma restrição sobre ele. Depois, isso pode ser fácil, pode ser simples, mas pode ser também um processo complexo. Depois eu vou justificar que X tem uma certa propriedade, que X satisfaz um certo predicado. E quando eu conseguir isso, tendo essas duas coisas aqui, eu provei que esse para tudo é verdade. Certo? Geralmente isso vai aparecer mais textualmente assim, ó. Minha conjectura, o teorema é que para todo X de um certo conjunto, é verdade que X tem uma propriedade P. Eu mudei o predicado como sendo uma propriedade que X tem. X tem uma propriedade P. Muitas vezes vai aparecer assim. Por exemplo, X é par. Ele tem a propriedade de ser par. X é divisível por 5. Ele tem a propriedade de ser divisível por 5. Então, como é que eu vou demonstrar uma afirmação como essa? Eu assumo que X é um elemento qualquer do universo. Posso chamar aqui de qualquer nome, certo? Não precisa, só porque aqui é X, aqui não tem que ser X, não. Tem uma variável que eu estou assumindo, estou criando no meu argumento, na minha prova. Posso chamar ela de A. Já há um elemento qualquer desse universo. Aí eu sigo passos de demonstração, de raciocínio lógico, e vou chegar à conclusão que esse mesmo elemento, se eu chamei de A aqui, eu teria que chamar de A aqui, que ele tem uma propriedade P. Qual é a conclusão disso tudo? Que todos os elementos desse conjunto têm a propriedade P. Só que você vai ter que tomar cuidado de, nessa demonstração, trabalhar com X de maneira irrestrita. A não ser que aqui no meio você aplique um outro método de prova. Aí um outro método de prova pode acrescentar uma outra premissa. Mas, sendo puramente prova universal e sem mais nenhum outro método, eu não vou assumir nada mais sobre X, só que ele é elemento de U, chegar a essa conclusão para poder provar. Vamos ver um exemplo. Prove que, aqui tem para todo em duas variáveis, prove que para todos A e B reais do conjunto R, para todos A e B, o conjunto dos números reais, A mais B elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Vocês conhecem isso. Isso é um dos produtos notáveis, mais conhecidos, mais famosos. Mas eu quero aqui que você prove ele, apresente uma justificativa. A gente pode justificar isso com base em coisas bem básicas, em propriedades aqui das operações, em axiomas. As propriedades da soma, da multiplicação, eu apresentei como axiomas, dos inteiros, né? Mas aqueles axiomas, a maior parte deles vale para os reais também. Então, vamos apresentar uma demonstração disso. Eu vou copiar aqui, porque a gente vai seguir esse mesmo modelo de demonstração e vou fazer com vocês. Eu quero demonstrar essa afirmação. Geralmente eu não digo assim que é prova universal, porque prova universal é tão básico, é mais básico do que a prova direta, que ela aparece junto com outros métodos até, de maneira silenciosa. É só parte da demonstração.
Nesse caso, não precisa colocar, vamos, por prova universal, vamos assumir que A e B é um elemento qualquer de U, fazer um Não texto. precisa, porque é tão básico que não precisa não. Beleza. Geralmente a gente vai cobrar a prova universal associada com a prova direta, eu vou mostrar mais tarde. Bem, nesse caso eu quero provar um para todo A e B. Então eu vou ter que assumir que A e B não é um elemento, mas são dois elementos. Dois elementos quaisquer do conjunto R. R é aquele conjunto dos reais que vocês conhecem. E agora? Agora eu quero provar isso aqui, quero provar uma igualdade. Uma maneira de você provar uma equação, uma igualdade, é você começar com o lado esquerdo e desenvolver até chegar ao lado direito, certo? Então eu vou desenvolver o A mais B ao quadrado. E vou mostrar aqui. Então fica com A mais B ao quadrado. Eu deixo o lado esquerdo fixo e saio desenvolvendo só o lado direito. Mas eu vou desenvolver esse A mais B aqui, que é o lado esquerdo, usando as propriedades que vocês conhecem. Por exemplo, a exponenciação ela é uma multiplicação. Isso é como é definida a exponenciação. Ela, em essência, é multiplicação. Então, eu multiplico A mais B por A mais B. Deixo em parêntese porque a expressão toda é multiplicando ela própria. E vou desenvolver só o lado direito. Deixo o lado esquerdo quieto. Aí não preciso nem repetir. E esse final aqui, vamos ver se a gente chega na conclusão desejada. Então, multiplicando isso, fica o quadrado do primeiro pelo segundo. Na verdade, multiplica o primeiro aqui, A por B, B por A, B por B. Aí fica assim. A vezes A, mais A vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B. Isso aqui, A vezes A, é por definição a mesma coisa que A ao quadrado. A vezes B mais B vezes A é a mesma coisa. Então, isso aqui é com AB mais AB. AB mais AB dá 2AB. E esse B vezes B é B ao quadrado. A definição é a mesma coisa. Então, a gente facilmente chegou aqui no lado direito que a gente queria. Está aqui o lado esquerdo da equação que eu queria provar. E eu cheguei no lado direito. Deixei o lado esquerdo inalterado e fui desenvolvendo até chegar no lado direito. Então, logo, é verdade que para A e B, A mais B é igual a... Copiar e colar aqui. Aquele resultado que vocês conhecem. Aí o que é que eu consegui aqui? Lembrando de como é o método, né? Eu assumi que A e B são elementos quaisquer dos reais, apresentei aqui alguma justificativa e cheguei à conclusão que para esses elementos quaisquer, A mais B é igual ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, isso aqui prova que para todos A e B reais, isso aqui vale, essa equação vale. Para todo A e todo B. Certo? É a ideia que estava expressa aqui. Eu assumo um elemento qualquer, se forem dois para todos, eu assumo dois elementos quaisquer, e provo que esse elemento, ou os dois elementos, têm aquela propriedade. Isso prova que a propriedade é verdade para todo, ou para todo par de elementos, como é o caso. Entenderam? Essa é uma demonstração para todo. Só o que ela tem assim de premissa aqui que você acrescenta é assumir que A e B são elementos quaisquer do conjunto R. Só. É bem básico. Agora deixa eu dizer uma coisa. Tudo que a gente provou até aqui na disciplina, quase tudo, com algumas poucas exceções, tudo eram provas universais. Só que eu não podia falar de prova universal porque eu não tinha falado de lógica de predicados. Então, por exemplo, quando a gente provou coisas desse tipo aqui, nós provamos várias afirmações sobre um X ser par, A e B ser par, etc.
Então, uma afirmação como essa. Se A e B são pares, então A mais B é par. Se eu não me engano, caiu na prova alguma coisa assim, né? Essa afirmação aqui, ela envolve variáveis implicitamente. Então, nem daria para tratar na lógica proposicional, na verdade. Mas, implicitamente, aqui é lógica de predicados, e aqui tem implícito um para todo. Para todos A e B inteiros. Às vezes eu colocava esse para todo até. Às vezes eu colocava esse para todo. Entre parênteses assim. Então isso aqui não é só uma implicação que tem aqui não. Se então é implicação, né? Não é só uma prova direta que tem aqui. Aqui tem um para todo. E dentro desse para todo, digamos assim, é que existe uma implicação. Então, na verdade, eu estou aplicando uma prova universal com prova direta, mas assim, como se fosse na ordem correta, é uma prova universal para tratar o para todo mais externo e internamente a prova direta para a implicação que tem dentro. Isso é como se fosse um para todo assim, ó. Pegar Foi o que eu estava tentando falar, o senhor. o quantificador para todo. Tinha observado isso aí, porque na hora da gente definir Para o número todo A e B aí a gente pertence a Z. colocava. Deixa eu inserir aqui também o pertence, o element of. Para todos A e B que pertencem a Z, tem o para todo aqui. O que é que está sendo afirmado? Que se A for par, eu vou colocar um circunflexo, certo? Para esse I. E se B for par, então A mais B é par. Isso quer dizer A mais B aplicado no predicado par. Só que o se então é uma implicação, é uma setinha. Pronto, a fórmula é essa. Percebem? Se A é par e B é par, então A mais B é par. Predicado par aplicado a A mais B. Ok. Então, de fora para dentro tem um para todo, depois aqui dentro tem uma implicação. Então eu tenho que fazer uma prova universal seguida de uma prova direta. Então, na verdade, essa demonstração, a gente pulava a parte da prova universal, certo? Mas essa afirmação aqui, a gente teria que provar assim. Para provar isso. Deixa eu copiar aqui esse modelo de demonstração universal. Minha demonstração, ela ia ter prova direta, até posso dizer que é prova direta. A prova universal fica silenciosa lá, porque ela vira simplesmente isso, ó, sejam A e B, dois inteiros quaisquer, vou chamar assim. Dois inteiros quaisquer. Aí aqui dentro eu faço a prova direta. Depois de assumir isso, que fica como uma simples suposiçãozinha aqui, que é da prova universal. Eu começo daqui para baixo uma prova direta. Certo? Então a maior parte ela é prova direta, certo? Daqui para baixo vem a prova direta mesmo. Eu vou apagar o que está aí embaixo, certo? Só para aproveitar a estrutura. Aqui para baixo vem a prova direta, ou seja, assumindo que A e B são pares. Então, no fundo, eu não estou trabalhando com eles como inteiros tão quaisquer assim, mas é porque daqui para baixo eu estou num argumento de prova direta. Então, assim, dentro da suposição adicional, dentro dessa suposição adicional, então eu poderia dizer, assumindo adicionalmente que A e B são pares. Primeiro, assumir que eles são inteiros, quaisquer. Mas aí aqui eu digo, não, deixa eu fazer um pequeno desvio. Se além de inteiros eles forem também pares,
Aí daqui para baixo vem uma prova direta, certo? Na prática, o pessoal faz tudo junto, sejam dois inteiros quaisquer que são pares. Dois pares quaisquer, digamos assim. Aí a prova direta acaba sendo mais significativa do que a ideia universal da prova. Aí você vai desenvolver isso para fazer uma prova direta, até concluir, como de costume, que A mais B é par. Certo? Então aqui tem uma hipótese que veio da prova universal, aqui tem uma hipótese que veio da prova direta. Isso pode aparecer tudo junto assim. Aí o que é que muda em relação ao que a gente fazia antes? Só o que muda é que antes a gente não colocava essa suposição que A e B são inteiros quaisquer. Só isso que muda. Então é isso. Só eu estou fazendo uma pequena correção em tudo que a gente estava vendo até aqui. A gente estava vendo direto assim. A e B são pares e tal. Mas tem uma suposição que eles sejam elementos daquele universo de inteiros. Quando começo a tratar a implicação, aí eu assumo adicionalmente que eles são pares. Isso vira um pequeno desvio desse primeiro raciocínio. Porque, de certa forma, daqui para baixo eu vou provar a implicação, certo? Eu provo a implicação. E, realmente, a implicação ela é verdadeira para todo A e B inteiros. Essa implicação ela é verdadeira para todo A e B inteiros. E como é que ela é verdadeira? É que quando eles são pares, isso aqui precisa ser provado. Quando eles não são pares, isso aqui não precisa ser provado. Essa prova é, de certa forma, uma subdemonstração da primeira. Se eu assumir adicionalmente que A e B são pares, aí eu concluo que A mais B é par. Aí aqui terminou a prova da implicação. Então, de certa forma, aqui fica uma conclusão implícita que se A e B são pares, então A mais B é par. Isso aqui foi um desvio, foi uma demonstração dentro da demonstração, que quando eu encerrei esse desvio, qual é a conclusão? É que essa implicação toda é verdadeira para A e B inteiros quaisquer. Certo? Isso lembra programação, para quem já está programando. É como se fosse um bloco dentro de outro bloco. Aí aqui eu começo com uma prova universal e depois começa um bloco separado, um bloco novo, que é dentro dessa linha principal do programa, vamos pensar como programa. Quando encerra esse bloco, aí eu volto para esse raciocínio anterior, que A e B são inteiros quaisquer. E para A e B inteiros quaisquer, essa implicação é verdadeira, a implicação toda. Esse bloco aqui provou esse sim então. Então, sim, então está provado aqui embaixo. E ele está aprovado para A e B inteiros quaisquer. Bem, tem um livro que explica isso muito bem, que é um livro em inglês, não sei se foi traduzido. Mas na prática, você vai basicamente fazer o mesmo que antes, uma prova direta do mesmo jeito que antes, só acrescente esse detalhe aqui, pode remover isso aqui de baixo. Pense que a parte de provar a implicação é a parte mais importante, só que acrescente isso na sua demonstração. E A e B são inteiros quaisquer, a hipótese da prova universal. E no resto você faz uma prova direta igual como antes. Prova universal muitas vezes vai aparecer assim, combinada com a prova direta pela contrapositiva, etc. Certo? Não considere esse método, portanto, muito novo, não. Que ele ficava meio escondidinho ali, mas a gente estava provando coisas para variáveis quaisquer, a gente já estava fazendo uma prova universal sem muita explicação. Aí na demonstração você pode dizer que está fazendo uma prova direta e dentro destacar o detalhe de que tem uma prova universal também. Vamos ver um novo método, prova existencial. Vocês estão aí comigo ainda? É mais novo esse método. Ela é baseada em outra regra de inferência
que é da generalização existencial, que lembra a generalização universal. Só que tem uma grande diferença. Você vai assumir não que uma variável é um elemento qualquer, mas você vai apontar um valor, um elemento particular daquele conjunto. Você pode dizer o valor, tipo assim, o valor 2 do conjunto dos inteiros. Ou você pode dizer uma variável, tipo assim, você vinha falando que existe uma variável k inteira, aí você diz, essa variável k inteira, é dela que eu quero tratar. A variável já existia no seu argumento. Ou uma fórmula, você diz, pega a mais 2 vezes 4, essa fórmula dá um valor inteiro, e essa fórmula tem uma certa, satisfaz um predicado P. Você pode dar uma fórmula também. Então, você vai apontar algum elemento do conjunto. Ou descreve o valor exato, ou usa uma variável, uma fórmula que explica como chegar nesse valor. Mas tem que ser desse conjunto, isso é um detalhe importante. Talvez você dê uma fórmula que às vezes dá um elemento do conjunto, às vezes não. Por exemplo, se eu der uma fórmula x sobre 2, se x for par, x sobre 2 sempre vai ser um inteiro. Aí eu posso dizer x sobre 2 pertence aos inteiros. Mas se x for um valor qualquer inteiro, aí eu digo que x sobre 2 pertence aos inteiros, mas não é verdade. Aí seu argumento falha. Quando você der uma fórmula, tome o cuidado de justificar por que ela pertence ao conjunto. Se for uma fórmula inteira, por que você está dizendo que essa fórmula dá um valor inteiro? Mas, enfim, você apontou algum valor, ou por meio de uma fórmula, ou dando o valor diretamente. E conseguiu concluir que ele tem uma propriedade lá, o predicado P. Então, qual é a conclusão final? É que existe um elemento desse conjunto que tem o predicado P, que satisfaz P. Isso dá origem a um método de demonstração. Deixa eu dar um exemplo em argumento qualquer, em argumento filosófico, digamos. Eu sei que Armstrong pisou na Lua. Eu posso representar com uma fórmula assim, pisou Lua Armstrong. Senão tem um filme legal, mais ou menos recente, sobre isso, que é, acho que O Primeiro Homem, né, que mostra a história de Neil Armstrong. Eu gosto muito das histórias da exploração espacial, ou baseada em fatos reais, ou até ficção. Apolo 13, baseado em fatos reais, é bem legal. E esse Primeiro Homem também gostei muito. Então, vou representar com a fórmula lógica. Pisou Lua, Armstrong. Isso representa que alguém pisou na Lua, especificamente Armstrong pisou na Lua. Pisou Lua, pense que é um predicado genérico, que diz X pisou na Lua. Mas aqui eu disse quem é o X, eu disse que Armstrong é o tal X, é a pessoa X. Então, qual é a conclusão? Se tem uma pessoa específica que eu apontei, que ela satisfaz esse predicado, ela pisou na Lua. Então, pela regra da generalização existencial, eu concluo que dentro do universo das pessoas, né, vivas ou não, porque Armstrong já morreu, existe alguém, existe algum P, alguma pessoa P. Existe alguma pessoa P que pisou na Lua, esse tal P pisou na Lua. Certo? Existe uma pessoa que pisou. Então, a ideia é a seguinte, se eu sei apontar de maneira específica alguém que pisou na Lua, então eu posso fazer uma afirmação mais genérica e anônima, sem dizer quem é, que existe uma pessoa que pisou na Lua. Certo? Só que na matemática vai ser meio que o inverso. Eu quero provar a afirmação, assim, em certo sentido ele é exatamente essa regra que está sendo aplicada. Só que eu já parto da afirmação. Eu quero provar ela. Para provar essa afirmação, eu vou construir um argumento com essas duas coisas. Vamos ver, é assim. Eu quero provar que existe um X de um certo conjunto, tal que P de X. Quero provar que existe. Como é que eu faço para provar que existe algum anônimo? Certo? Assim, na afirmação ele está anônimo, existe algum.
Eu aponto de maneira específica, eu digo, seja X esse elemento, eu explico como escolher. Eu mostro um valor, eu dou uma fórmula. Se for preciso, eu justifico que realmente esse elemento é elemento do universo, do conjunto. Se for uma fórmula, por exemplo, às vezes é importante justificar. Por que essa fórmula dá um valor inteiro? Ela dá mesmo um valor inteiro? Se for preciso, você justifica que escolheu um elemento que realmente pertence. E aí desenvolve para concluir que esse elemento satisfaz a predicado P. Então eu apontei um valor que satisfaz o predicado P. Isso aqui prova, isso justifica porque existe algum valor. Aqui está anônimo, eu não sei quem é o valor, existe algum. Na minha demonstração eu aponto qual é o valor. Isso vai aparecer tipicamente assim. Existe um X que pertence ao universo, existe um X inteiro, tal que X tem uma propriedade P. Então existe um X inteiro que tem uma propriedade P. Aí eu vou demonstrar escolhendo o X e justificando aqui por que ele tem a propriedade P. Eu desenvolvo e mostro que ele tem a propriedade P. A grande dificuldade dessa demonstração é escolher o elemento. Porque você que vai ter que escolher mesmo. Você que vai ter que pensar numa fórmula, talvez. Ou num valor. É a parte difícil dessa demonstração. Vamos ver um exemplo aqui. Provar que existe um inteiro. Veja, o fato de ser inteiro complica um pouquinho, mas não muito. Existe um inteiro que é solução dessa equação aqui. X ao quadrado menos 4 terços de x menos 5 igual a 0. Existe um x inteiro que é a solução dessa equação. Veja que essa equação é uma equação do segundo grau. Vocês provavelmente sabem como resolver, deveriam saber. Você pode resolver a equação do segundo grau, mas isso é seu rascunho, isso não é a demonstração. Resolver a equação do segundo grau vai ser no seu rascunho. A demonstração tem que ter esse formato aqui. Seja x igual a... Então, num rascunho aqui, eu já resolvi, mas eu não usei Bhaskara, eu na verdade fui pensando aqui. E quando eu criei essa equaçãozinha, eu já criei ela para ser verdade, que vale para o valor 3. Então, a minha demonstração consiste em escolher um valor. Eu estou dizendo a vocês, o valor é o 3. Se você não souber o valor, nesse caso, você aplica o método de Bhaskara separadamente, no rascunho. Resolve a equação, ele vai dar duas raízes. Escolhe uma que seja inteira. Se não tiver, é porque não é verdade essa afirmação. Mas se ela é verdade, se pede para provar, alguma delas vai ser inteira. Você pega o valor inteiro e joga aqui. Seja x igual a 3, que é inteiro. Como você obteve? Aqui na demonstração, não importa como você obteve. Você usou um método de Bhaskara, você usou um método desconhecido da matemática, você colocou um computador para achar o valor, não importa. Você só diz qual é o valor. Seja x igual a 3, que é um valor inteiro. Agora eu vou justificar que ele realmente satisfaz essa equação. Eu vou só desenvolver. Desenvolvendo, a equação aqui estava assim. Eu vou desenvolver só o lado esquerdo para tentar chegar no lado direito, certo? Quando eu quero provar alguma igualdade, eu tenho que fazer isso. Desenvolvo o lado esquerdo para chegar no lado direito. É uma das maneiras, né? Outra maneira é você partir de uma equação conhecida e sair mudando os dois lados dela, os dois lados, até chegar na equação que você quer. Então, se eu desenvolver isso aqui, onde tem x ao quadrado, eu substituo, fica 3 ao quadrado. É só uma questão de substituição. Menos 4 terços multiplicado por 3. É 4 terços vezes x, né? Menos 5. Certo?
Aí eu vou desenvolver só o lado direito, deixo o lado esquerdo fixo. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 terços vezes 3 dá 3 que está multiplicando, cancela com 3 que está dividindo, fica 4. E o menos 5 permanece lá. Isso aqui dá igual a 9 menos 9, né? Dá para fazer de cabeça. E dá 0. Logo, x realmente é a solução da equação, aquela equação proposta. E realmente é a solução. Então, provar que existe tem uma partezinha difícil, que é escolher o valor aqui. Depois que escolheu, é só você verificar que esse valor satisfaz lá a propriedade. Aí você desenvolve para ver se é uma equação, você testa para ver se ele é um número par ou primo, depende, né, do que você quer provar. Tem um outro exemplo aqui. Prove que existe um número inteiro, tal que n é par e n é primo. No material, acho que tem isso justificado lá. E eu vou apresentar uma justificativa bem simples aqui. Não sei se no material está mais detalhado. Vou provar que tem um número que é par e primo. Eu tenho que desenvolver e chegar à conclusão logo. X é par e primo. Mas eu tenho que escolher um valor. Qual seria o valor, gente? Infelizmente eu não estou ouvindo vocês. Pensem um pouquinho aí. Qual seria um valor que é par e primo? Números primos quase todos são ímpares. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Mas tem um que é par, que é o primeiro deles. Número 2. Então existe um número inteiro. Então eu tenho que escolher um x do universo dos inteiros. Mas ele tem que ter essa propriedade, tem que ser par e primo. Então, primeiro eu vou justificar que ele é par. Então, sei lá, é tão óbvio, né, que é meio ruim de justificar. Note que x é par, porque 2 é par. Então, provei esse primeiro pedaço aqui. X é par. Agora eu preciso provar que ele é primo. Vou dar uma justificativa um pouquinho mais profunda. O que é a definição de primo? É um número que tem exatamente 2 divisores positivos, um e ele próprio. Porque 2 tem apenas 2 divisores positivos, 1 e 2. Então ele é primo. Ele satisfaz a definição de número primo. A definição de primo, de número primo no caso. Então isso aqui explica por que x é primo. Então logo x é par e primo, como esperado. Aí eu provei que existe um número inteiro que é par e primo. Escolho o número e justifico porque ele satisfaz essas duas propriedades. Pronto. Veja que na afirmação diz existe um n inteiro, e aqui eu chamei de x, não importa. Aqui é alguma variável minha, que vale só na demonstração. Não importa se aqui se chama x, aqui se chama n, tem liberdade quanto a isso, certo? Podia ser a. Agora, geralmente eu vou usar a mesma, se lá diz n, eu vou chamar de n. Mas é isso, a prova existencial é um método mais novo, a gente vai ter que escolher valor. Tem que escolher um valor para provar o existe. O existe é uma afirmação meio anônima, existe algum, tipo assim, eu não sei quem é. Na demonstração, você aponta, olha, esse cara aqui, ele é o que tem essa propriedade. O 2 é quem é pai primo. Certo?